Almoço Band News, com Guto Graça. Rapaz, semana passada o Guto falava sobre um assunto, que estava bombando nas redes, que são aquelas joias que foram retidas pela Receita Federal na tentativa do ex-ministro do Bolsonaro de entrar com elas. Primeiro a informação que a joia era para o Bolsonaro, para a esposa, a ex-primeira-dama Michele. Depois mudaram o negócio, falaram que era para o patrimônio público brasileiro, as joias sauditas. E o assunto continua bombando nas redes tanto tempo depois. Guto, bom dia para você. Dia e está aqui, não tem nenhuma conotação política, está aqui por dados para a gente compreender. Por que está aqui? Primeiro, foi o que você falou, teve um pico, que foi em 7 de março, depois ele cai, e o que fez de manter esse assunto, conforme você disse, a manutenção desse assunto na pauta foi a quantidade de narrativas que vai chegando, de novas versões, de contratação de advogado, de vídeo, de meme, a explosão de 28% de meme de humor disso, quase 130%, mostra que a pauta pegou o assunto e mantendo 650 mil postagens e interações na semana passada. E nessa semana o fechamento faz o mesmo número, mostra uma manutenção que não era comum de ser vista. E o que chama a atenção, e eu vou devolver, Barão, para você e para a Roberta, é que quando a gente faz uma varredura específica em perfis de apoiadores do Bolsonaro, mix de diversas redes, 4 milhões Brasil. Esse assunto, ele existe muito pouco. Existe na casa de 8%. E esses 8% que existe esse assunto, 40%, cerca de 40% que está ali, ele vem externamente, como aquele amigo palmeirense zoando você São Paulino, entendeu? Mais ou menos isso, Barão. Não é uma coisa natural de reflexão, ou seja, o Bolsonaro está nesse assunto de joia sem nenhum tipo de defesa. Por isso esse assunto se mantém de um lado da bolha a ponto de transbordar e está aqui. Porque é raro, e foi raro durante 4 anos, você ver tanto tempo a bolha Bolsonaro inerte em relação a um assunto. É como se, não, a gente não tem que defender isso. O silêncio está fazendo prosperar esse assunto, pegar pesado no candidato que eles acham que defendem ou que estão ignorar o assunto, resolve, o Barão. Sim, na bolha do Barão a piadinha Água Santa tá bombando, viu, Guto Graça? Mas vamos deixar isso para lá? Tem uma outra análise dos números das movimentações das redes sociais também que foi identificada por vocês, Guto, em relação à morte da ex-vereadora Marielle Franco, que completou 5 anos nesta semana. Exato. Roberta, novamente aí tem gente que vai pegar extrato disso e chama, esquerdalha falando desse assunto. Não. A gente está falando de um assunto que 5 anos após o ocorrido, durante 48 horas, respondeu por 12% de todo o assunto de bolha política nacional. Ponto. Por quê? A morte de Marielle e do motorista Anderson é algo que a gente não consegue aceitar que caia na não solução, pelo tamanho e pela dimensão. Por mais que a gente não tenha taxas de solução de homicídio como na Europa, que é acima de 90%, ou Ásia, que é acima de 71%, aqui no Brasil, solução de homicídio gira em torno de 35%, 38%, esse não dá para deixar de você achar que isso é um assunto de um lado só da bolha. Não, é um assunto. E o que transforma esse assunto em político, isso eu quero dividir com vocês na observação, Roberta, e vamos analisar junto com, assim, eu estou trazendo um número. O que aconteceu quando estava tendo a explosão do assunto Marielle? Aparece de uma forma quase orquestrada, de um lado da bolha, como se fosse defender assunto Celso Daniel. Toda a sociedade quer qualquer esclarecimento de óbito, mas quando você traz um óbito que aparentemente nada de efeméride carrega, ou seja, nada teria o algoritmo tradicional de fazer, nesta data aconteceu isso. Não, era totalmente artificial, quase que coloca numa bolha política de responsabilidade um assunto que talvez não tivesse. Não sei se eu estou sendo claro, mas assim, não faria sentido trazer morte de Celso Daniel no momento que você vê o assunto está sendo Marielle. Não havia nenhuma conotação de algoritmo normal. Foi totalmente artificial essa colocação de assunto. E eu pergunto, para quê? Para que você trouxe esse assunto?
como uma sociedade que quer o esclarecimento de toda e qualquer morte, seja de político, seja de anônimos, seja do que for. Mas eu acho muito estranho que isso venha e tenha entrado dessa forma inorgânica. A gente tem que dividir esse assunto aqui. Outro assunto esquisito que apareceu aí na nossa pauta, Guto, é o Banco Central. Que história é essa, rapaz? Buscas pelo Banco Central? Pois é, Barão. A gente tem, por trabalho, a gente avalia a imagem de toda instituição bancária brasileira que, assim, no dia a dia, de redes, dito de algoritmo, a parte de comunicação que funciona, ou seja, é um capítulo à parte de um serviço nosso. E essa primeira quinzena, a gente é acostumado a ver bancos comerciais na liderança, ou às vezes a Caixa, quando aparece um financiamento. Quem liderou tudo que você pudesse imaginar de engajamentos, buscas e procuras foi o Banco Central. Barão, veja assim, ele engoliu todos os bancos comerciais somados em questão de buscas, seja por serviços, seja para linha de financiamento. Não tinha. Era o assunto do Banco Central. É, novamente, a pauta política fazendo uma explosão de 2.500% de um assunto, fazendo quase que nublando um assunto que a gente estava falando de uma análise de linhas de financiamento, instituição mais bancária, mais procurada, ou seja, é entender como bolhas ultrapassam as próprias bolhas. Repito, isso apareceu num estudo de corte sobre avaliação de instituições bancárias. O Banco Central invadiu isso pela presença maciça e massiva que foi na bolha política. Barão. Muito bem, o nosso Guto Graça volta na semana que vem acompanhando tudo que está rolando nas redes, né? Diferentes enfoques hoje da coluna. Um grande abraço para você, Guto. Até a próxima. Até a próxima. Beijo para você, Barão, para a Roberta e para todo mundo que quiser me seguir nas redes. É @Guto Graça. Segue lá que a gente estabelece mais um contato aí de interatividade. Beijo no coração para todo mundo, gente. Tchau, Valeu, tchau. Guto. Beijo.